Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. Os meus entrevistados de hoje, aqui no Morada no Campo, são o Diego Tolentino de Lima e o Jameson Paulo Almeida. São engenheiros agrônomos e pesquisadores do ITC Comigo. E o tema da nossa entrevista será prejuízo do milho tiguera na cultura da soja. E aí, Diego, prazer receber você aqui novamente, tudo bem? Tudo bem, Divino. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui novamente no seu programa. Muito obrigado, satisfação de receber você aqui. Jameson Paulo Almeida. Rapaz, esse cara tem um nome invocado. Como é que você tá, Jameson? Tudo bem? Boa tarde, Divino Ronaldo. Boa tarde, ouvinte da Morada do Sol FM. Mais uma vez agradeço pelo convite pra gente estar aqui participando do seu programa. Rapaz, tá perto dos caras fera igual vocês, é eu que tenho que agradecer, ué. Só cara bom. Gente, vamos falar. Eu vou começar minha prosa de hoje com o Jameson. Nós vamos falar de milho tiguera, né, na cultura da soja. Vamos começar, Jameson, definindo o que é o milho tiguera e por que ele aparece no meio da soja? Olha, Divino Ronaldo, o milho tiguera é aquele milho que foi colhido, né, perdeu-se na colheita ou planta de milho que caiu na safrinha anterior. Então, assim, pro ouvinte entender, aquele que não é do ramo agrícola, né, Divino? Tem muitos ouvintes aí que não é do ramo. Demais da conta. Tem uma turma boa que não é, mas é doidinho para entender. Pois é. O nosso sistema agrícola da nossa região, do sudoeste goiano, é cultivo de soja em primeira safra e cultivo de milho em segunda safra. Isso no mesmo ano agrícola. Então, o que acontece, né, Divino Ronaldo? O que é o milho tiguera? O milho tiguera, então agora está cheio de soja aí nos campos semeados, certo? Isso. Quando a gente colhe essa soja, semeia-se o milho segunda safra, conhecido aí como milho safrinha. E no momento da colheita desse milho segunda safra, a gente não consegue ter 100% de eficiência. Então, consequentemente, ocorre algumas perdas de semente. Também nesse momento de colheita cai algum espiga ali no solo, tá certo? E também, Divino Ronaldo, a ocorrência também de plantas, tombamento de plantas. Pode ser por questões fitossanitárias, nesse tombamento de plantas, ou pode ser por questões de fertilidade do solo, que influencia a nutrição da planta. E como, né, aí quando no avançar, aí, abril, maio, junho, começa aí alguns ventos, a colheita vai lá, junho, julho, e venta muito nessa época. Às vezes, antes de colher o milho, o vento vem e derruba muita planta. Então, fica espiga no solo. Tudo bem, colheu esse milho segunda safra, começa as chuvas, setembro, outubro, semeia-se a soja. Então, como tem água no sistema, certo? Aí começa esse milho a emergir no meio da soja. E a soja vai estar no início de estabelecimento. Então, esse milho que começa a emergir no meio da soja, que é perda na colheita ou por tombamento de plantas, enfim, né? Ou seja, é o que perdeu do cultivo anterior que está no solo, de semente ou espiga, é que emerge aí no meio da soja. Esse é o milho tiguera, ou milho voluntário, como é conhecido. Essa perca que ele tem na colheita, muita gente tem tentado evitar. Existe uma série de meios para se diminuir. Agora, esse milho que cai, nem sempre é possível, né? Isso, Divino Ronaldo. As máquinas, né, as colhedoras hoje, tudo que se busca hoje é buscar... Hoje se fala muito de sustentabilidade, né? Exatamente. No meio agro, Divino Ronaldo, isso tem sido trabalhado há muito tempo. Então, até antes de eu nascer, às vezes não se dava essa palavra sustentabilidade. Mas todo produtor, ele sempre prezou por não desperdiçar.
Então, o que acontece? Se a colhedora antigamente não tinha tanta eficiência na colheita, o produtor olha para quem fabrica a colhedora, olha, precisamos melhorar, dando feedback. Exatamente. Tá certo? Então, assim, a busca pela perda, ela tá sempre galgando, como se diz aí, tá a galope. A gente não quer perda, então ninguém quer perda. Então as máquinas hoje são muito eficientes, só que a gente não consegue ter 100% de eficiência, né, Divino? Não dá para ter o tempo todo, né? Agora, Divino Ronaldo, uma coisa que dá para evitar, né, para evitar esse tombamento de plantas, é atentar à questão de fertilidade do solo, que pode estar influenciando também. Outra coisa é a questão aí, pensar aí no tratamento fitossanitário no quesito questão de manejo de pragas. Uhum. Que isso também tem uma influência direta. Isso sim, Divino Ronaldo, tem sim uma influência direta. Até vou passar a bola aqui pro Diego, que o Diego pode comentar em relação a isso, né? Então estamos cultivando o milho segunda safra, se o solo está fértil, escolher uma semente de qualidade. Então, o que a gente pode fazer para minimizar a queda de plantas, né? Pensando na questão de manejo de pragas. Bom, então, em relação aos tratamentos fitossanitários, começa-se desde um bom tratamento de sementes, com inseticidas, fungicidas, até, posteriormente, a aplicação de inseticidas e fungicidas também na parte aérea, visando aí o controle de pragas de solo, principalmente, podem causar tombamentos, né, nessa cultura, fragilizar as raízes da cultura do milho e, posteriormente, com um vento, como o Jameson comentou, poderia causar esse tombamento. Diego, quais pragas que ocasionam esse tombamento? Quais são as mais frequentes? A mais clássica e maior importância seria a larva alfinete, que é aquela... O adulto dela é um besourinho, a brasileirinha que eles chamam, ela é coloridinha, verde com amarelo, é a fase adulta. A fase jovem é uma larva branca que vive no solo se alimentando das raízes do milho. Então, quando se tem uma alta população, não se atenta para essa praga na lavoura, pode ter essa questão do tombamento. Tá, além desse brasileirinho, tem mais algum que causa preocupação aqui na nossa região? O coró também, que é um besouro maior, ele também se alimenta, a fase jovem se alimenta das raízes do milho também, mas principalmente a larva alfinete, que é a da brasileirinha. E como é que faz o controle dessas pragas? Existe, Divino, uma das proteínas da transgenia, do BT, que fornece resistência para esse tipo de lagarta, na verdade de larva, né? Lagartas seriam as mariposas e borboletas. Então existe a possibilidade do produtor adquirir um milho transgênico que tem resistência, ou então, se ele não fizer uso dessa tecnologia, fazer um bom tratamento de sementes e, dependendo da população, se aconselha fazer uma amostragem, né? O ideal antes de semear. Se a população é alta na área, então tem histórico, fazer um tratamento com inseticida químico no suco também, além do tratamento de sementes. E isso acaba resolvendo? Isso, sim, na maioria das vezes resolve. O produtor se atentando para esses pontos não tem tantos problemas. Agro e Prosa. Jameson, quais são os problemas e os prejuízos que esse milho tiguera pode causar? Olha, Divino Ronaldo, o problema que ele pode causar aí no início, né, esse milho tiguera convivendo no início do estabelecimento da soja, é o que a gente chama de mato-competição. Mas o que é essa mato-competição, né? O ouvinte deve estar perguntando. Mato-competição a gente define como a perda de rendimento de produção de grãos por área. Por exemplo, perdi aí 2 sacos de milho por hectare. Perdi 3 sacos de milho por hectare. Às vezes isso aí, Divino Ronaldo, não é levado em conta, viu? Isso aí seria mais ou menos, eu não sei se eu estou certo, se eu estiver errado você me corrija, eu dizer o seguinte, que o alimento que seria para a soja, acaba que o milho está retirando do solo. Ele está comendo a mesma coisa que a soja iria comer. E pode ser que falte para a soja, causando uma diminuição do rendimento. É mais ou menos isso? Isso, Divino Ronaldo, né? O produto final é que a gente vê que perdeu é a produção de grãos, né? Olha, perdi tanto por área,
né, em produção de grãos. Mas o que faz ocorrer essa perda de produção de grãos? Realmente é a competição que esse milho tiguera vai ter por água, luz e nutrientes, tá certo? Isso a gente chama de perda direta, que é a mata competição. No entanto, Divino Ronaldo, também algumas áreas, como esse milho tem fluxos de emergência, tem algumas lavouras que a gente quando vê... Agora a gente está indo nas áreas, a soja está pequena, mas quando for lá para meados de janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, às vezes a gente vai em algumas lavouras de soja, a soja já está bem adiantada, quase um ponto de colheita, e tem muitas plantas de milho presente. Olha para você ver, então isso é devido ao quê? Aos fluxos de emergência. Então, o que vai acontecer? Essa planta de milho lá na frente pode gerar o quê? O que a gente chama de perda indireta, que é o quê? Contaminação na hora, questão de impureza, tá certo? Ao que você colhe a soja, como vai ter algumas plantas de milho que pode vir a ter espigas, o meio que chegar lá no armazém é descontado como impureza, tá certo? Pode, dependendo, pode aumentar o teor que a gente chama teor de água das sementes aí, dos grãos de soja, né, que é a umidade. Então você está colhendo uma soja aí, por exemplo, está a 15% de umidade, a 14%, mas devido a ter muita massa verde, no caso aí vou citar do milho tiguera, tá certo? Pode aumentar esse teor de água das sementes aí e aumenta o desconto também para o produtor. Então isso é a perda indireta. Então você perde de duas formas. Você perde pela mata competição, que é a competição por água, luz e nutrientes, e a gente perde também por outros fatores, né, como eu citei aí, que é a perda indireta. Deixa eu fazer uma pergunta pro Diego e tirar uma dúvida que eu tô com ela aqui. Tô matutando aqui o seguinte. Bom, o Jameson já explicou o que é a mata competição, né? Esse milho, Diego, ele serve também de ponte verde para essas pragas que ficam ali? Isso, Divino. Para a gente entender o que seria essa ponte verde, no nosso sistema agrícola, como o Jameson mencionou, a gente tem a segunda safra ou safrinha com milho, né? E o que essas plantas de milho tiguera na soja vão fazer? Vão ser hospedeiras para pragas, então ela vai se manter na área até a chegada da safra de milho propriamente dita. Então, essa manutenção das pragas com plantas de milho vivas ali na área que a gente chama de ponte verde, é uma ponte ao longo do tempo, na verdade. Então, a importância de se controlar o milho tiguera na soja, então ela vai além da mata competição. Por quê? A gente pode citar aí, por exemplo, a Spodoptera, ou lagarta do cartucho do milho. Vamos dizer que deu uma chuva bem no início e veio o primeiro fluxo de milho tiguera e ainda não semeou a soja. Aí a mariposa vem e coloca seu ovo no milho tiguera ali que já emergiu, a lagarta vai eclodir, vai começar a se alimentar, vai ficar maior, aí passando os dias vem e semeia a soja. Aí essas lagartas que estão nos milho tiguera, elas podem passar para o solo, e são lagartas maiores, e vai causar redução de stand na soja, porque ela vai cortar o caule da soja ali no próximo ao solo. Então redução de stand e redução de produtividade. Outra situação é, mesmo que não tenha essa lagarta com hábito de lagarta rosca, que corta a planta da soja, quando a soja já está maior e temos lá grande quantidade de milho com lagartas lá, essa lagarta também pode passar para a soja, alimentando-se de folhas e inclusive das vagens. Então redução também de área foliar reduz produtividade, se alimentando da vagem, causando dano, perdas diretas na produção de grãos. E o caso aí, além disso, essa população alta de lagartas na soja, ali no milho tiguera na soja, quando vier o milho, a população, né, nessa área do milho vai estar maior também do que se não tivesse essa ponte verde. Ou seja, já começa com uma quantidade muito grande de insetos. Isso, exatamente. A ponte verde vai fazer com que no início da lavoura de milho tenha-se mais pragas. Maior número de pragas, mais difícil controle, mais custo vai ter. E a gente pode citar, além da lagarto cartucho, mais importante ainda, a cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho ela é a transmissora dos molicutes lá que causam os enfesamentos, que é uma doença que é muito importante no milho safrinha aqui na região. O que é esse enfesamento? Enfesamento, a planta, esses molicutes, na verdade, que são transmitidos pela cigarrinha, são tipo bactérias,
vamos dizer assim, são umas classes um pouco diferentes, e ela vai se desenvolver ali nos tecidos vasculares da planta do milho. A planta não vai se desenvolver bem, ela fica de porte reduzido, por isso que a gente fala que é enfesamento, né? Que ela fica reduzida, ela fica com estrias avermelhadas, estrias amareladas, aparecem muitas espigas duplas sem preenchimento de grãos. Pode ocorrer também até o tombamento de plantas, pode perder quase que a lavoura toda por tombamento de plantas. Então, assim, é uma doença que é grave, e o principal ponto de controle dessa doença é controlar o inseto vetor. E o inseto vetor é a cigarrinha, e ela vai se manter ali sobrevivendo e multiplicando molicutes no milho tiguera, na soja. Aí quando chegar ao milho vai ter alta pressão de cigarrinha, que vai disseminar a doença, e alta pressão de doença nas tigueras que estavam lá na soja. Ou seja, se eu entendi tudo que você disse, vira um círculo vicioso, né? Exatamente. Um dos principais pontos discutido em todas as instituições de pesquisa, na literatura, para controle dessa doença é controlar o inseto vetor. E o principal método de controle do inseto vetor, porque ele só se alimenta exclusivamente do milho. Então é eliminar o milho tiguera. Eliminando o milho tiguera, você vai baixar drasticamente a quantidade desses insetos e, consequentemente, vai ter menos problemas com a doença. Agora, é engraçado, porque parece que todo ano a discussão é a mesma. A gente fala tanto aqui que os nossos produtores, eles são muito bem informados, e são mesmo. Eles participam dos dias de campo, com exceção desse ano, que praticamente não teve, ou foi online, né? Participam de dias de campo, participam de palestra, na Tecnoshow comigo, participam de tudo quanto é coisa. E por que ainda se repetem as mesmas práticas ano a ano? Sim, a gente como agrônomo, a gente tem essa visão de ficar nos recomendando e tudo mais. Muitas vezes questões operacionais, questões financeiras, talvez no final das contas não são levadas em consideração lá na ponta, lá no final. Eu vou gastar com o controle do milho tiguera, mas eu vou ter um retorno em produção. Muitas das vezes pode ser que isso não seja levado em consideração. Ou seja, o produtor tem que entender que aquele gasto que ele está fazendo, na realidade, James, ele não é gasto, né? Ele é investimento. Gasto é aquele que não te dá retorno nenhum do dinheiro que você põe, né? Justamente, Divino Ronaldo, né? Então, assim, só o Diego citou uma série de prejuízos que entra dentro do que é a perda indireta, né? Então, mas eu não mencionei anteriormente quando você fez a pergunta, mas a perda só por mato competição, que eu falei que é água, luz e nutrientes, ela pode chegar a 90%, Divino Ronaldo. Que isso? 90%? Uhum. Agora, o que vai determinar se eu vou perder 5, se eu vou perder 10, se eu vou perder 30, ou se eu vou perder 50, ou se eu vou perder 90% da minha produtividade? É o tempo que eu deixo esse milho tiguera convivendo com a soja ali no estabelecimento. Se eu investir, igual o Diego falou, para evitar aquelas pragas, para evitar tombamento, tudo aquilo, Diego, né, falou, investiu ali no tratamento de semente, uma semente com a tecnologia, no caso ali BT, para determinadas pragas, não vai pegar todas. Fiz todas as aplicações lá no milho safrinha, vou iniciar o cultivo da soja, tá certo? Como que eu posso reduzir, Diego, vamos supor assim, nós quebrar essa ponte verde, né? É controlar esse milho tiguera. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. James, você estava falando das perdas diretas e perdas indiretas, né? Se for resumir isso aí em sacas por hectare, vai dar muita coisa, não vai? Isso aí, Divino Ronaldo. O que acontece, Divino Ronaldo? Tem uns estudos, vou citar aqui, que a gente chama estudos de mato competição, que a gente estuda o convívio da cultura com o mato, tá certo? E soja, boa parte dos estudos mostra que a soja fazer o controle, a recomendação técnica, controlar, né, o mato. Nesse caso aí, que a gente chama de planta daninha, o mato, erva daninha, tá certo? O milho tiguera, nesse momento, no início do estabelecimento da soja, ele também é uma planta daninha, porque ele é indesejável ali naquele momento. Ele deixa de ser cultura para se tornar planta daninha. Isso, nesse momento ele é uma planta daninha. Então, o que acontece?
Lembra daquela conversa, Divino Ronaldo, que a gente teve lá em agosto, setembro? Nós falamos sobre os herbicidas em pré-emergência, lembra? Não dá conta. Pois é. Então, o que acontece? Se a gente quer o máximo de produção daquela cultura, no caso a gente está falando da soja, se a gente investiu em fertilidade do solo, se a gente investiu numa boa semente, semeou na velocidade correta, teve uma boa distribuição de semente, tem uma boa distribuição de planta. O que eu tenho que fazer? Vou aplicar certinho os inseticidas, fungicidas, fazer todo o tratamento fitossanitário. No que tange manejo, controle de planta daninha, Divino Ronaldo, se eu quero o máximo de produtividade, eu tenho que manter a cultura no limpo desde o dia que ela começa a emergir do solo, tá certo? Então, o que acontece? O milho tiguera, ele fica germinando em fluxos de emergência que a gente chama. Ou seja, uma planta, uma semente emerge, germina e emerge amanhã, outra depois da manhã. Não vem tudo de uma vez, né? Isso. Aí no tocante que o Diego falou da questão que às vezes operacional, da questão às vezes de recurso financeiro, às vezes o próprio técnico que está dando assistência técnica, ou até mesmo o produtor rural, ele fica esperando vários fluxos desse milho tiguera para poder estar entrando com o controle. Mas lembrando, Divino Ronaldo, se eu quero o máximo de produtividade pensando no controle de plantas daninhas, no controle de milho tiguera, eu tenho que manter essa soja desde o início do seu estabelecimento no limpo. E o que pode nos ajudar? Os herbicidas em pré-emergência. É uma das ferramentas. Então vamos lá agora. Como fazer esse controle direitinho? Como eliminar isso? No caso para o milho tiguera, das alternativas aí que a gente pode lançar a mão, a mais assertiva é o controle, assim, que tem maior eficácia é o controle químico. É o controle químico. Justamente. Lógico, Divino Ronaldo, tudo que a gente comentou no início. Para evitar a espiga no chão, o que eu tenho que pensar? Fertilidade, solo, adquirir uma semente de qualidade. Eu estou implantando um milho safrinha anteriormente. Para evitar a queda de espiga para me atrapalhar agora no cultivo da soja, o que eu tenho que investir? Em fertilidade, solo, e pensando em tratamento fitossanitário, no que tange manejo de pragas. E como o Diego ressaltou aqui, como que eu vou estar controlando essas pragas que pode afetar o sistema radicular e vir a deixar a planta mais suscetível a tombamento? Um bom tratamento de semente, uma semente que tem uma tecnologia de transgenia que confere tolerância a algumas pragas. Então tudo isso, Divino Ronaldo, vem. Só que nós vamos sempre ter esse problema do milho, por mais que a gente vai minimizar, tá certo? Se a gente faz todas essas boas práticas agrícolas, a gente vai minimizar. Aí quando a gente parte aí para o controle, então o Divino Ronaldo, se você tem sua casa, né? Sim. Para evitar que alguém entre, né, tenha furto ou até mesmo roubo, o que você faz? Você vai instalar uma cerca elétrica, né? Você vai a câmera. Isso, pôr uma concertina. Isso. Então, Divino Ronaldo, gostaria de teclar de novo na questão do uso de herbicida em pré-emergência. Tem alguns herbicidas em pré-emergência aí que podem nos ajudar nesse manejo do milho tiguera. Porque, como eu estava falando para você anteriormente, tem os fluxos de emergência. E às vezes, por questão operacional ou financeira, o produtor ou o técnico que está dando assistência técnica fica esperando vir mais fluxos e mais fluxos. E essas plantas que vão desenvolvendo, elas têm alto potencial competitivo perante a soja. Entendeu? De fazer mato competição. E vai reduzindo o quê? A produtividade de soja. Então, o herbicida em pré-emergência, ele vai reduzir esse potencial competitivo da cultura do milho. James, mas como? É porque tem alguns herbicidas em pré, ele não vai impedir da planta de milho emergir, certo? Da semente germinar. Qual vai ser a função dele? O que acontece? A hora que a planta emerge, ele começa a absorver esse herbicida que a gente fala que está na solução do solo e trava essa planta. Você entendeu? Então começa a vir outros fluxos, mas aquelas que já vieram primeiro estão travadas. Então ela não está usando muito bem. Aí como ela está travada, não cresce, ela não consegue ficar ali maior do que a soja, por exemplo, e está sombreando a soja. Mas a soja não, a soja continua. A soja continua, porque o herbicida é seletivo para a soja. Aí o que acontece? Aí ela não vai estar fazendo o que a gente chama lá de fotossíntese, as trocas, e absorvendo consequentemente os nutrientes ali na solução do solo e tirando eles da soja. Tá certo? E ela atrofia? Ela vai atrofiando ou não? Justamente. Esses herbicidas, né, Divino, a função deles é matar essas plantas, evitar. Só que tem os que chama aí, que a gente fala de escape. Por exemplo,
O herbicida ele tem aquele comportamento que eu expliquei naquela entrevista nossa que eu fiz contigo lá em agosto, setembro. O que acontece? Começa a chover, Divino, esse herbicida começa a descer no perfil do solo. E outra coisa que os micro-organismos que tem no solo, nosso plantio direto aí, a coisa mais, né, bacana, propicia que a gente tenha uma microbiota, nosso solo seja muito rico em microbiota. Até mesmo por causa do nosso clima tropical. Começa também a degradar essa molécula de herbicida. Então, Divino, a boa parte das vezes a gente vai ter que lançar a mão do uso de herbicida em pré-emergência e também não vai, às vezes, extinguir a necessidade de aplicar os herbicidas em pós-emergência. Lá vem mais custo. Justamente. Só que eu gostaria de salientar aqui que às vezes nós fica pensando no investimento, não vou falar custo, Divino, não, no investimento de controlar essa planta, às vezes até antever com o uso do herbicida em pré. E hora quando é necessário aplicar o herbicida em pós-emergência, ou seja, após a planta ter emergido, a gente também fica pensando, olha o custo, mas não é custo, é investimento. Você lembra que você falou do ciclo vicioso aqui? Pois é. Então tudo isso está perdendo. Então a gente pode perder 2, 3, 4 sacas de soja que às vezes paga e sobra para a gente fazer o tratamento. Exatamente. Fora o problema lá na frente, né, Diego? E qual que é o problema lá na frente, Diego? Só ressaltando mais uma vez, essa ponte verde que vai causar prejuízo depois para a maioria dos nossos produtores aqui que fazem o sistema de sucessão, soja e milho. Então, a pressão de pragas e de doença, principalmente do enfesamento, no milho vai ser maior. Então, vale a pena investir no controle do milho tiguera. Ô James, você falou aí dos herbicidas em pré e em pós-emergência. Quais são esses produtos? No caso dos herbicidas em pré-emergência já foi, né? Boa parte da soja aí foi semeada, mas existem algumas moléculas aí que são comprovadas aí por meio de trabalhos que têm uma eficiência para ajudar no controle aí. São elas como o diclosulam, que normalmente o pessoal conhece aí, vou citar, só tem um produto comercial, chama Spider. Tem a molécula de Mazetapir, de Clorimuron. Aí Mazetapir são aí moléculas pós-patente, tem vários produtos como Pivot, Zetapir, Zafir, então tem vários. Muita coisa no mercado. Isso, o Clorimuron, o mais conhecido, mais antigo é o Classic, mas tem outros também no mercado. Mas os herbicidas também, no caso em pós-emergência, ou Divino Ronaldo, que são aí os graminicidas, os grupos DINS e FOP. Qual que é esse herbicida do grupo DINS e FOP conhecido aí, James? No caso, o grupo DIN, o mais conhecido é o Cletodin, tá certo? E do grupo FOP, temos aí o Aloxifop, Quisalofop, Fenaxaprop. Olha que nome, né, Divino? Então, assim, alguns deles tem vários produtos. Por exemplo, Aloxifop tem o Galant, tem o Verdict, tá certo? Fenaxaprop a gente tem o Podium. Então, Quisalofop... Os nomes mais bonitos. Isso. Quisalofop, nome comercial, a gente tem o Panther, a gente tem o Targamax. Então, assim, tô citando aqui o nome comercial, Divino, devido à sua clientela, o ouvinte, né? Às vezes o produtor rural ele conhece mais pelo nome comercial. Então, ou seja, Divino, o que eu quero salientar é que a gente tem ferramenta para evitar todas essas perdas que eu e o Diego aqui citou aqui hoje. Que o advindo de não controlar esse milho tiguera, o ciclo vicioso que pode gerar de perdas. Ou seja, uma boa orientação técnica pode ajudar o produtor nisso tudo aí, né? Justamente, Divino Ronaldo. Gente, acabou nosso tempo. Acabou. Não foi rápido demais da conta, né? Semana passada eu entrevistei aqui o Bira, e o Bira é tocador de viola. Qual de vocês toca viola? Ixi, nós só ficamos ouvindo ele tocar viola. Mas em compensação, gente, o Diego não toca viola, mas ele faz a cerveja para tomar na hora de ouvir essa viola. É ou não é, Diego? É verdade, é um hobby que eu tenho há alguns anos e é muito, muito bom. Você beber a própria cerveja que você fez é legal. E é saudável, né? É saudável. Diego, obrigado. Foi muito bom ter você aqui. E o programa é seu, venha quantas vezes quiser, tá bom? Eu que agradeço, um abraço. Um abraço. James, e você, faz cerveja também? Ô, Divino Ronaldo. Qual que é seu talento? Eu ouço meu amigo Birajara Bileico tocar a viola e bebo a cerveja que meu amigo Diego Tolentino faz. E faça o churrasco. Tá certo, gente. Obrigado, abraço, viu? Divino Ronaldo, agradeço aí pela oportunidade. Mais uma vez, agradeço o ouvinte da Morada do Sol. E só salientando, viu, Divino Ronaldo, que o ITC, a gente está lá fazendo pesquisa 365 dias por ano para trazer aí
geração e difusão de tecnologia não só para o nosso cooperado, mas para a sociedade como um todo. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.